Oi, meu polvo e minha polva. Não. Oi, Bodefãs. Não. Oi, seguiloucos. Também não. Como ficou decidido por vocês. Oi, seguidoidos lindos do meu coração. Foram vocês que escolheram. E eu também gostei. Então, é assim que vocês serão chamados de agora em diante no meu canal. Ai, meu Deus, eu tô muito teatral hoje, mas vamos lá. Gente, a gente falou e já tem um tempo, eu sei que eu tava devendo vídeo novo aqui pra vocês há um bom tempinho. E a gente já falou sobre o transtorno bipolar do tipo 2, que é aquele que não faz um quadro de mania franca, né? Faz um quadro de hipomania, ou seja, é aquele que não chega a ter uma gravidade tão acentuada. E hoje a gente vai falar, como eu tava devendo, do transtorno bipolar do tipo 1, beleza? Pra lembrar, eu sei que vocês vão falar, mas você já falou isso, mas eu preciso falar de novo, gente, porque ainda acontece no meu consultório de eu dar um diagnóstico de transtorno bipolar e a pessoa falar, mas eu não sou essa pessoa que uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Ai, meu Deus, eu quero chorar quando eu ouço isso. Eu juro que eu quero chorar. Porque não é isso que é o transtorno bipolar, gente, não é mesmo. Transtorno bipolar não é essa pessoa que uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Não é essa pessoa que uma hora escolhe uma coisa e depois quer a outra. Não é a pessoa que uma hora tem uma opinião, outra hora tem outra. Não gente, transtorno bipolar é muito mais complexo que isso, é muito mais sério do que isso. E a gente precisa entender a complexidade desse assunto, até para poder orientar um familiar que possa ter, ou um vizinho, um amigo que possa ter, e também para não ficar colocando rótulos. Ai, fulano é bipolar, cada hora tá de um jeito. Não, gente, sabe? Parece que vocês reduzem o transtorno bipolar a uma característica de quem conhece a pessoa ali em 5 minutos e já fala, é bipolar, né? Ontem tava feliz, hoje tá triste. Ontem me falou oi, hoje não me falou oi, é bipolar. Não é isso, gente, de verdade, é muito importante. Por isso que eu falo, refalo, trefalo, quadrefalo, porque vocês têm que saber que não é isso, o transtorno bipolar, certo? Ai, mas é bipolaridade? Ai, eu não gosto também quando falo bipolaridade. Tem nome. Vamos saber o nome? Vamos aprender o nome? Não é o bipolar, não é a bipolaridade, é o transtorno afetivo bipolar, tá bom? Então vocês seguidores que me acompanham aqui, é importante que saibam o nome corretinho, beleza? Transtorno afetivo bipolar não é difícil falar, mas eu tenho bipolaridade. Não, você não tem bipolaridade, você tem o transtorno afetivo bipolar. Vamos falar certinho? O transtorno bipolar do tipo 1, pra gente dar esse diagnóstico, a pessoa tem que ter apresentado um quadro de mania. O que é mania, meu povo? É aquela pessoa, sei lá, eu tenho mania de limpeza. Eu tenho mania de roer unha. Eu tenho mania de deixar a camiseta organizada por cor. Não é isso que é mania, gente. Mania é uma alteração... Nossa, eu limpando o dente no meio do vídeo. Ai, meu Deus do céu, coisa com a boca. Isso não é legal. Vamos lá, voltar ao foco. Então não é isso, não é essa mania de roer unha, enfim, de organização. É um quadro caracterizado por uma elevação do humor, ou seja, é o contrário, né, da depressão, não é aquele humor lá pra baixo. E não só uma elevação, pode ser uma expansão, pode ser um humor mais irritado, além da conta, certo? Aquela pessoa que realmente perde as estribeiras de irritação, que não é aquela irritabilidade, tô bravo, quer saber, me irritei e pronto. Não, é aquela irritabilidade que vira um episódio intenso em casa, um episódio sério. Às vezes a pessoa tá lá, quebra um copo, pega aqui, tem esse enfeite aqui, a suculentinha, bonitinha, taca a suculenta no chão, agride por vezes familiares, pode agredir bichos, animais, cachorros, sabe? A agressividade pode estar presente nessa elevação de humor, mas ela não é necessária. Então tem gente que às vezes vai ter uma elevação de humor, né, num quadro de mania, e que as pessoas podem achar, nossa, mas ela tá muito animada, né, ligada na tomada, não desliga, tá ali cheia de energia, então tem um aumento de energia no corpo, um aumento da atividade
atividade psíquica, ou seja, da atividade aqui dos pensamentos, e um aumento da atividade física, um aumento de energia no corpo. O pensamento pode ficar muito acelerado, é como se o corpo e o pensamento estivessem ligados ali na tomada, no 220, entende? E a pessoa, por vezes, fica ali acelerada, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, por vezes com ideias grandiosas demais, né? Então pode ter o que a gente chama de ideias deliroides de grandiosidade. Ou seja, a pessoa, às vezes, nem tem tanto poder assim, mas se acha o todo-poderoso, se acha ali o dono da razão, se acha o melhor dos melhores. Vamos supor, um exemplo aleatório, eu sou um pintor bom, mas eu fico ali, quando eu tô no estágio de mania, eu fico me sentindo o melhor pintor do mundo, sabe? Não, mas eu sou um pintor, entendeu? Eu sou aquele pintor que todo mundo quer ter na casa dele. Minha autoestima fica lá em cima, eu fico me sentindo realmente o melhor pintor do mundo. Então ele pode ter ideias ali de grandiosidade, não só relacionadas ao trabalho. Tem pessoas que às vezes têm ideias deliroides mais sérias, e por isso que é importante falar, gente, desse negócio de ideias deliroides, porque as pessoas têm uma ideia de que teve delírio, teve alucinação auditiva, é esquizofrenia. Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério. Eu já vi muito na minha vida diagnóstico errado de esquizofrenia, porque a pessoa estava se sentindo perseguida, porque a pessoa ouviu vozes. Gente, vocês precisam saber disso. O transtorno bipolar do tipo 1, principalmente nos quadros de mania, ele pode apresentar sintomas psicóticos. Ou seja, a pessoa ela pode se sentir perseguida, ela pode se sentir Jesus Cristo, né? Ela acha que ela é tão grandiosa, tão forte que ela é Jesus. Eu tenho certeza que eu sou Jesus Cristo. Eu tenho certeza que eu fui enviado por Deus e eu tenho uma missão aqui na Terra de salvar todas as pessoas. Eu sou muito poderoso, entendeu? Elas têm geralmente também, e é comum, e na verdade a ideia deliroide mais comum é a de cunho persecutório. Então a pessoa pode ficar ali cismada com alguém da família. Eu acho que fulano tá me perseguindo. Eu acho que fulaninho tá montando um complô contra mim. Eu acho, na verdade, que o ciclaninho ali quer me matar. E, gente, tudo isso realmente é como se a gente não chama de delírio na psiquiatria, a gente chama de ideia deliroide, porque é uma coisa que é secundária a uma alteração de humor da pessoa. Tá aí a grande diferença do delírio e da esquizofrenia. Então, gente, já peguei, né? Já trabalhei, tenho uma experiência legal aí de hospital, mas já peguei vários pacientes que estavam ali com diagnóstico de esquizofrenia, porque tinham tido ali alterações, né, de pensamento que não eram condizentes com a realidade, tinham ouvido vozes e as pessoas, deram um diagnóstico lá F20.0, esquizofrenia paranoide. E não mesmo. Quando você ia ver, a pessoa tava super expansiva, se achando o melhor do mundo, cantando um monte, super feliz, uma exaltação afetiva, o mais eufórico ali da enfermaria, super feliz, animado, eufórico, e o melhor de todos ali da enfermaria, e se achando Jesus Cristo, ou se sentindo perseguido, e ouvindo vozes, né, alucinações auditivas, que geralmente também condizem um pouco ali com essa exaltação afetiva. Então, às vezes a pessoa pode falar assim, eu já tive vários pacientes que tinham alucinações auditivas desse tipo. Exemplo, então, doutor, eu ouvi vozes, eu tô ouvindo vozes, e as vozes, elas estão falando assim, que eu sou enviado de Deus mesmo, e que eu sou linda, que eu sou poderosa. As vozes estão falando assim meu nome, e às vezes falam assim, que eu sou enviada de Deus. Então, geralmente, não é regra, tá, gente? Nada que eu tô falando aqui é uma regra. É muito interessante a psiquiatria até por isso. Cada quadro é muito particular, é muito individualizado, por isso a importância de procurar um profissional. A pessoa também que está em quadro de mania, ela pode ter um aumento da atividade direcionada para alguma coisa. Exemplo, aquela pessoa que fica querendo trabalhar demais e fica ali muito focada no trabalho, rendendo horrores, produzindo horrores. Ou então, não só com relação ao trabalho, ela pode ter um aumento de atividade, por exemplo, voltado para o social. Então ela fica ali mais de uma semana, lembrando que esses quadros, eles têm que ter uma persistência de pelo menos 7 dias, certo? Então aquela pessoa que fica ali por mais de uma semana muito agitada, querendo sair muito, sair com todo mundo, conversar com todo mundo, pode ficar falante demais, ter uma pressão de discurso, que é o que a gente chama de verborragia. Então aquela pessoa que fala, nossa, mas eu tô muito animada, enfim, eu tô tão animada que eu quero comprar uma casa, também quero comprar um carro novo, pode ter compras excessivas. Então eu fico muito animada, mas eu fico tão animada e eu fico falando tão rápido que por vezes eu mudo de assunto, assim, de um assunto pro outro, e a pessoa, quando eu vi, eu nem lembro mais o que eu tava falando, porque o meu pensamento tá tão
acelerado, eu tô falando tão rapidamente, que às vezes assim, eu tava falando uma coisa e daqui a pouco eu não lembro mais o que eu tava falando, e meu Deus, o que eu tava falando mesmo? Qual foi a pergunta que você fez, Maísa, que eu já esqueci? Nossa, meu pensamento tá muito acelerado, sabe? Eu fico muito falante. Entendem? É mais ou menos isso. E a gente dá o nome disso, essa fala muito acelerada, de taquilalia, que é uma fala acelerada. E isso do pensamento ficar mudando de uma ideia para outra muito rapidamente, fuga de ideias. Tudo isso é muito característico do quadro de mania, gente. Fiquem atentos. Se você conhece alguém que é assim, fala pra essa pessoa procurar um psiquiatra, pelo amor de Deus. E sabe o que é muito comum? Às vezes essas pessoas ficam tratando por anos um quadro depressivo ou um transtorno de ansiedade. E quando você vai ver, é transtorno bipolar, essa pessoa precisa de um estabilizador de humor, certo? O tratamento é diferente. Por isso é importante estarmos atentos a essas características diagnósticas, tá? Uma outra coisa que é bastante comum é o aumento de libido. Então a pessoa nesse período de mania, ela pode ter o libido aumentado demais, um aumento do apetite sexual. Nos quadros de mania pode haver uma necessidade de sono reduzida. Então é aquela pessoa que dormiu 3 horas à noite e tá ótimo, nem precisa dormir mais. Não é aquela pessoa que, enfim, eu dormi 3 horas, mas aí eu fiquei morta no dia seguinte. Não, eu dormi 3 horas e eu já acordo com energia, eu já acordo ligada na tomada, ou eu já acordo extremamente irritada porque eu não consegui dormir, então meu humor acorda, além de muito pra cima, muito irritada. Eu quero matar a hora que eu acordo, certo? E essas pessoas, isso que eu tô falando de matar é muito sério, gente. Então são pessoas que às vezes pegam faca, porque é realmente um descontrole, uma sensação de descontrole, de não conseguir controlar ali aquele humor que tá pra cima demais, que tá ou irritado demais ou exaltado demais, certo? Então eles podem ter esse tipo de comportamento e a família às vezes não entende, acha que, não, sempre foi assim, sempre foi ao jeito dele, ao jeito dela, sempre foi assim, irritado. Uma outra coisa que pode acontecer, gente, é a pessoa perder o filtro. Ela perde o filtro do que vai falar. Então quando vê, tá falando ali, vamos supor, eu já tive uma paciente assim, mas eu vou dar um exemplo diferente, mas para ilustrar. Então aquela paciente que é de igreja, uma pessoa toda certinha, mãe de 4 filhos, né, uma pessoa correta, tranquila, mas ela entra num quadro de mania, ela perde o filtro. Ela começa a falar de sexo na mesa, começa a falar coisas que não deveria, ofende a pessoa ali com palavras pesadas demais, que ela nunca diria se estivesse bem. Então isso pode acontecer, a pessoa perde o filtro do que vai falar. Isso é muito característico do transtorno bipolar. E aí as pessoas e os familiares, por vezes, ficam assim, meu Deus, o que tá falando, gente? Essa não é minha mãe não é assim. Ou então, gente, ela perde o filtro e ela me ofende de uma maneira que depois eu não consigo perdoar. Então é importante que os próprios familiares tenham essa noção para que possam entender a patologia da coisa e até ter uma compreensão maior diante desses fatos. O paciente com transtorno bipolar do tipo 1, ele alterna esses quadros de mania com quadros de depressão, ou seja, aqueles quadros em que a pessoa fica ali mais de 2 semanas triste, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, chorando com facilidade, com perda de prazer diante da vida, perde o interesse por coisas que antes gostava. Exemplo, eu adorava sair com os meus amigos, hoje em dia não tenho mais ânimo, não tenho mais vontade. Ou, por exemplo, eu adorava ler, hoje em dia eu leio, nem vejo muita graça. Ou eu adorava assistir séries, hoje em dia eu assisto uma série ali, um Netflix, também não tem mais tanta graça. Gostava de interagir, gostava de conversar com as pessoas e agora eu fico mais quietinho, fico mais na minha, tô me isolando. Isolamento social, certo? Isso aí vai compondo um quadro que a gente chama de um episódio depressivo. Maísa, mas como que eu faço para diferenciar uma depressão unipolar, ou seja, a depressão tradicional, da depressão bipolar? É difícil, viu, gente? É difícil, tem algumas características que às vezes aparecem mais na depressão bipolar. Por exemplo, um retardo psicomotor, a pessoa fica realmente mais lenta do ponto de vista de movimentos corporais. O raciocínio pode ficar muito mais lento, ele pode ter uma perda de memória significativa. É também mais comum na depressão bipolar a presença de sintomas atípicos. Então, aquela depressão que a pessoa, ao invés de ficar ali sem
sono fica sonolenta demais, ou pode desenvolver também sintomas psicóticos. Então eu lembro que tem um paciente que eu atendi uma vez no Rio, que ele tinha certeza que ele ia pro inferno, porque ele não tinha ido a uma missa, e ele tinha certeza absoluta que a vaga dele no inferno estava garantida. E este pensamento estava assim vindo com uma frequência que o atormentava. Então ele tinha ideias deliroides congruentes com o humor, ou seja, que combinavam com aquele humor deprimido dele, certo? Então sintomas psicóticos também podem acontecer nos quadros depressivos. E uma outra coisa que pode acontecer, gente, no transtorno bipolar, e que é um pouco difícil, tem que ter um tato legal para fazer o diagnóstico, são os episódios mistos, que é quando há sintomas tanto de mania quanto de depressão. Ou seja, a pessoa por hora tá triste demais, para baixo, chorando, se sentindo a pior das espécies, e em outro momento fica ali muito irritada, querendo quebrar tudo, agressiva demais ou exaltada demais, e ocorre um misto dessas duas coisas, entende? Uma outra coisa que a gente precisa falar sobre é o transtorno ciclotímico, que é uma outra categoria ali de transtorno do humor, antes chamada de ciclotimia, que é quando a pessoa ela não preenche critérios nem para mania, nem para depressão, né? Ela não chega a preencher todos os critérios, mas ocorre uma oscilação de humor. Por momentos fica ali mais eufórica, mais feliz, e depois já fica mais triste, e isso costuma alternar com uma rapidez um pouco maior do que no transtorno bipolar típico. Uma outra coisa, gente, a gente está no Setembro Amarelo e é importante a gente falar sobre isso. Os pacientes com transtorno bipolar têm um risco de suicídio até 28 vezes maior do que na população geral. Pra vocês terem uma ideia, a relação entre o suicídio, as tentativas de suicídio do bipolar, do paciente com transtorno bipolar em relação à população geral é de 5:1. Então as tentativas de suicídio nessa população é muito maior. O paciente com transtorno bipolar, ele acaba utilizando métodos muito mais violentos, métodos muito mais letais. Então é aquele paciente em que a gente tem que ficar muito atento ao risco de suicídio dele. E aí fica a minha dica até para os colegas clínicos. Pessoal, para vocês tratarem uma depressão, vocês têm que saber diferenciar o que é uma depressão unipolar do que é uma depressão bipolar. Se você não sabe diferenciar isso, encaminhe para o psiquiatra, porque tratar uma depressão achando que é unipolar, se esse paciente for realmente bipolar, o tratamento é diferente. O tratamento é bem diferente. E se você trata como depressão unipolar, uma depressão que é bipolar, esse paciente pode ter um risco de suicídio muito grande. Fiquem atentos. Eu acho que a gente tem que sim ter conhecimento em saúde mental, buscar ajudar os nossos pacientes quanto a isso, mas para tratar uma depressão, vocês têm que saber bem identificar um quadro de mania, vocês têm que saber bem identificar um quadro de hipomania para poder tratar corretamente. Encaminhe para o psiquiatra, encaminhe. É a vida de uma pessoa mesmo, é a vida de uma pessoa que está em risco. Não é só assim, depressão é fluoxetina, depressão é citalopram, não. Se é uma depressão bipolar, o tratamento é diferente. Uma outra coisa que a gente tem que estar atento, gente, é o risco de suicídio em jovens com transtorno bipolar. Esse risco é muito alto. Eu poderia dizer que é como se os jovens ainda não tivessem recursos de maturidade suficientes para lidar com a doença. E por não terem esses recursos aí de personalidade, de maturidade necessários para lidar com a doença, para lidar com esses sintomas, para lidar com o tratamento, por vezes eles acabam tendo com mais frequência ideação suicida. Nos jovens, o risco de ideação suicida, ou seja, de ideias, de pensamentos em suicídio, chega a 44%. E o risco de tentativa de suicídio em jovens, presta atenção nesse número, meu povo, chega a 72% em jovens com transtorno bipolar. É muito alto, então fiquem atentos em pacientes jovens que estão apresentando quadros depressivos. Pode ser que não seja uma depressão simplesinha, pode ser que não seja uma depressão unipolar, pode ser que seja uma depressão bipolar e o tratamento é diferente. A gente tem que estar atento a isso. O suicídio está longe, muito, muito longe de ser uma solução. O transtorno bipolar tem tratamento e o tratamento é efetivo, é possível e muito possível a gente atingir uma estabilização. O que a
gente chama de eutimia, que é manter aquele humor normal. Isso é possível, gente, com um tratamento bem feito, com psicoterapia adequada, com bons profissionais, tratamento psiquiátrico ali de pertinho, bem cuidado, bem atento. O tratamento, a melhoria é possível e é muito possível. Tirar a própria vida não é uma solução. A solução está em vida, e dá para ter uma vida muito feliz e muito, entre mil aspas, e muito normal, mesmo tendo transtorno bipolar. Não se importem tanto com isso, com esse rótulo ou diagnóstico. Não é para ser um rótulo, não é para ter um peso esse diagnóstico. Eu falo assim, na verdade o diagnóstico ele é mais importante para nós médicos, para orientar o tratamento, tá? Então não carreguem esse diagnóstico como um peso, não carreguem isso como um fator limitante da sua vida, não carregue o diagnóstico de transtorno bipolar como algo que te restringe, te rotula, te coloca ali na prateleira como se fosse um temperinho ali, né? Manjericão, orégano, transtorno bipolar. Não, você é um ser humano. Você é um ser humano e sua existência não pode se limitar a um diagnóstico. Não pode. Você é uma pessoa. Além do transtorno bipolar, você tem toda uma personalidade a ser desenvolvida, a ser cultivada, a ser amadurecida. Estando a doença controlada, estando o transtorno bipolar controlado, pronto, beleza. Agora você continua tendo ali um trabalho gigante de desenvolver sua personalidade, como qualquer ser humano. Eu falo assim, todos nós seres humanos, do momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, nós estamos em constante processo de amadurecimento psíquico, de desenvolvimento de nossa personalidade. O suicídio não é uma solução. E se isso está passando pela sua cabeça, se isso chegou a passar e às vezes até dominar a sua cabeça, fale isso para alguém. Procure ajuda, procure qualquer emergência clínica ou psiquiátrica e diga isso para alguém ou diga para um familiar que possa te entender. Mas fale, a solução está em vida. Beleza? Gente, é isso, meus queridos seguidores. Espero que tenha ficado um conhecimento aí massa pra vocês com relação ao transtorno afetivo bipolar. E se você pode aprender alguma coisinha com esse vídeo, compartilhe aí com alguém. Um beijo pra todos vocês e até a próxima!